Oi gente, tudo bem aí? Falávamos na aula passada sobre os ácidos, né? O que eu mostrei para vocês? Vários exemplos de ácidos, onde eu ensinei a vocês a determinar a nomenclatura e fazer a fórmula, fazer a formulação. Então, mostrei ácidos importantes na indústria, ácidos presentes no nosso organismo. Então, citei o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, falei de aplicações, né, dos ácidos, e falamos também da classificação, né, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à presença de oxigênio, a força, não é? Então estudamos o primeiro grupo funcional da química inorgânica. Agora nós vamos para o segundo grupo, estudando o quê? Bases ou hidróxidos. Bom, quando eu tinha lá um ácido, você identificava a presença do ácido assim, ó, primeiro elemento da fórmula, o hidrogênio. À direita aqui, ó, vinha um ânion qualquer, né? Então, o hidrogênio se ligava a um metal através de uma ligação covalente, que pode ser covalente normal ou dativa, aí se formava um composto covalente, que quando dissolvido em água conduz energia elétrica. Você lembra que eu falei para vocês, né? Que os ácidos, quando dissolvidos em água, são condutores, são eletrólitos, tá? Então, a identificação de um ácido é assim, ó, HX. Agora, e uma base? Como é que agora eu vou identificar numa fórmula uma base? A base é o seguinte, um composto onde eu tenho aqui um metal, tá? Então começa aqui com a presença de um metal e à direita desse metal vem o grupo OH. Esse grupo OH nós chamamos ele de hidroxila, ou também chamado de oxidrila. Hidroxila ou oxidrila. Bom, o que é hidroxila ou oxidrila? Era uma vez o oxigênio. A gente sabe que o oxigênio está lá no grupo 16 da tabela periódica, da antiga família 6A, e que o oxigênio tem na última camada, na camada de valência, 6 elétrons. Você lembra disso? Aí eu venho e dou um hidrogênio para ele só. Será que o oxigênio, com apenas um hidrogênio, ele fica estável? Não, ele não fica. Então eu vou falar o seguinte, só que não tem mais hidrogênio. Aí eu vou falar o seguinte, que esse grupo aqui precisa receber um elétron. É um ânion monovalente, chamado oxidrila ou hidroxila, tá? Lá na química orgânica, quando ele se liga a carbono, ele vai formar um álcool. Aqui na química inorgânica, quando ele se liga a um metal, quando a hidroxila se ligar a um metal, vai formar uma base ou um hidróxido, tá? Então toda base, com uma única exceção, eu vou falar que as bases são compostos iônicos. Depois eu vou falar para vocês da exceção. Por que são compostos iônicos? Porque uma base carrega o quê? Um cátion e um ânion. O cátion é o metal, que vai variar aí em muitos tipos. E a hidroxila vai ser sempre o ânion. Então eu vou falar o seguinte, que uma base ou um hidróxido, quando dissociada, tá? Vai gerar um metal X, vamos imaginar que seja um metal monovalente, e o ânion aqui será sempre o grupo OH. Então, que no processo de dissociação é separação do cátion e do ânion, o ânion será sempre a hidroxila. Aí eu tenho uma base ou um hidróxido, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas bases e começando também com esses exemplos, ensinar vocês a dar nome, que é fazer a nomenclatura, e depois ensinar vocês a fazer a formulação, que é, através do nome, descobrir a fórmula, tá? E junto com isso, falar um pouquinho da aplicação, do uso dessas bases, porque a importância, a necessidade de estudarmos isso, tá? Então vamos aqui, ó, começando com a nomenclatura das bases, tá? Então eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, olha só. O mais famoso, NaOH. Bom, o que é o NaOH? Já sei que é uma base, já sei que é um hidróxido, porque a presença do ânion hidroxila ali caracteriza a base, tá? Eu posso falar que essa é uma substância alcalina ou básica. Básico é sinônimo de alcalino. Alcalino é alguma coisa básica, tá? Então eu tenho aqui uma substância alcalina. Quero dar um nome a ela.
Bom, nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu disse a vocês há pouco que o OH chama-se hidroxila ou oxidrila, não é? Quando que aquilo se chama hidroxila ou oxidrila? Quando esse grupo aqui, ó, OH, está querendo receber um elétron. A gente sabe que a hidroxila sempre recebe um. Aí eu venho aqui nessa fórmula e vejo o seguinte, quantos sódios eu usei? Usei um só. Se eu usei um sódio para uma hidroxila, quer dizer que o sódio é aquele elemento que tem capacidade de doar um elétron. Realmente ele está na família 1 da tabela. Quem está na família 1 é doador de um elétron. Então quando os dois se encontraram, o sódio doou um elétron para a hidroxila, formando uma base. Daqui para frente precisa mudar de nome, porque hidroxila é quando ela ainda não recebia elétrons, agora ela recebeu. Então eu vou começar falando o seguinte, que a hidroxila que recebeu elétrons agora vai se chamar hidróxido. Então esse é um hidróxido, então eu começo da nomenclatura da direita para a esquerda, então eu falo primeiro do nome do grupo OH. O grupo OH chama-se hidróxido. Aí agora vem aqui a conjunção D, seguido do nome do cátion. Qual o nome do cátion Na? O nome do cátion Na é sódio, tá? Então esta é a base chamada hidróxido de sódio, que é conhecida comercialmente, gente, por soda cáustica. Soda cáustica. A soda cáustica é o nome comercial usual do hidróxido de sódio, que é uma base forte, que é um produto tóxico, que queima tanto quanto o ácido. As bases fortes, vocês vão ver adiante na classificação, elas são tão reativas quanto os ácidos, então o poder corrosivo delas é bastante importante, tá? O hidróxido de sódio, por exemplo, é utilizado na indústria de sabão. Então, aquele sabão em barra que a gente usa para lavar roupa, nele tem hidróxido de sódio. Na verdade, o sabão é um sal, tá? É um sal orgânico feito com hidróxido de sódio. Ou seja, matéria-prima para a produção dos sabões é o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio tem aplicações várias na indústria, na confecção, na elaboração de vários produtos, tá? Então, soda cáustica é o hidróxido de sódio e com ele é matéria-prima para a produção de sabão, tá certo? Uma outra base importante que é essa aqui, quer ver, ó? CaOH2. Dá uma olhada agora o que você percebe de diferente. Agora eu vejo aqui a presença de duas hidroxilas. Por que será que houve necessidade de duas hidroxilas? Dá uma olhada aqui em cima. Já disse há pouco que a hidroxila recebe um elétron, não recebe? Por que será que aqui eu usei duas delas? Se cada hidroxila recebe uma, eu tive que usar duas, isso quer dizer que o cálcio, que é lá da família 2 da tabela periódica, ele queria doar 2. Aí o que eu tive que usar? O cálcio doou um elétron para uma hidroxila e o outro elétron para o outro grupo OH. Consequentemente, formei o CaOH2, chamado. Esse composto chama-se hidróxido, aí vem o nome do metal, hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, gente, ele tem vários nomes usuais. Por exemplo, talvez você já tenha visto hidróxido de cálcio. Quando às vezes o pedreiro vai fazer argamassa, ele pega cal, aquele pó branco da construção civil, sabe, aquele cal virgem, e mistura na água. Quando ele mistura, ele faz água de cal. Água de cal é hidróxido de cálcio. Então, eu vou colocar aqui alguns nomes conhecidos do hidróxido de cálcio. Por exemplo, água de cal. Por que precisa saber esses nomes, assim como eu preciso saber ali soda cáustica? Porque às vezes o exercício, ao invés de falar o hidróxido de sódio, fala a soda cáustica ou a água de cal, ao invés de hidróxido de cálcio. Então, você precisa conhecer as duas nomenclaturas. Tá? É chamado também, pode ser chamado também de cal apagada, tá? Pode ser chamada de cal extinta, sabe, não sei se você já viu, às vezes algumas pessoas têm um muro na casa dela muito grande e ela já cansou de toda vez que ela pinta o muro, com maior satisfação vem lá um lapichador, por exemplo, e ataca o muro dela. Aí a pessoa fala, quer saber, não vou mais comprar tinta, vou passar uma caiação. Não sei se você já ouviu falar disso, ó, caiação. Caiação é um processo onde você elabora como se fosse um corante, uma tinta,
com cal. Você mistura cal na água, coloca lá um tubinho de uma substância, como se fosse uma colinha que é vendida na casa que vende tintas, pode ser até colorida. Aí você pinta o muro usando água de cal. A gente chama isso de caiação, tá? E uma coisa muito importante também, que pode ser usado hidróxido de cálcio, é o seguinte, por exemplo, você é um agricultor e o seu solo, a terra onde você pretende plantar, está muito ácida. Quem que neutraliza um ácido? É uma base. O hidróxido de cálcio é uma base. O que o agricultor pode fazer? Ele pode fazer um sistema lá que ele fala assim, vou fazer uma calagem. O que é fazer uma calagem? Ele joga cal na terra, mistura um pouquinho de cal na terra, aí vem a água da chuva ou a água da irrigação. Cal mais água, cal é o óxido de cálcio, é cal virgem, mais água vai formar o hidróxido de cálcio. O que o hidróxido de cálcio vai fazer? Neutralizar a acidez da terra, elevando o pH, corrigindo a acidez. E esse processo, onde se faz a correção da acidez na terra, chama-se calagem, que se faz com hidróxido de cálcio. Então vejam como as bases são importantes no nosso dia a dia, né? Úteis, necessárias, tá certo? Deixa eu mostrar mais uma aqui. Essa talvez você já tenha experimentado. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Você falar, não, professor, eu nunca comi base, não. Já comeu, talvez. Não necessariamente percebido, né? Mas talvez você já tenha experimentado. Sabe quando a gente às vezes compra caqui e o caqui tá verde? Ou então banana, tá? Caqui, acabou a época do caqui recentemente, mas banana a gente tem sempre. Mas de vez em quando a gente compra banana ainda tá verde e o caqui também. Você fala, acho que já posso comer. Aí você dá uma mordidinha na banana, aí você tem uma sensação que as pessoas falam assim vulgarmente de está amarrando. O que é esse negócio de amarrando? Amarrando é o seguinte, a gente tem uma sensação na boca um pouco estranha, que aí você joga fora aquele pedacinho de banana, você engole e logo essa sensação normal volta à sua boca. Mas o que aconteceu? A banana, o caqui, quando eles estão verdes, está presente na fruta essa substância aqui, ó, KOH, que é o hidróxido de qual metal? O K é o potássio, hidróxido de potássio. Então, quando a fruta está verde, verde que eu quero dizer, ainda não madura, tá? Porque abacate maduro é verde também, né? Então, quando a fruta ainda está verde, algumas têm potássio. Só que quando ainda não está amadurecido, esse potássio está na forma de hidróxido. Aí o que acontece? Você dá uma mordida na banana, você leva para sua boca um pouquinho de base. Na nossa boca tem saliva, não tem? A saliva é ácida. O que dá quando os dois se juntam? Ácido da saliva mais o hidróxido de potássio da banana. Os dois se juntam, um neutraliza o outro e forma-se na sua boca sal. Ácido mais base forma sal, como o sal de cozinha, parente dele. Sais, gente, tem capacidade de reter água. Aí o que os sais fazem? Puxam a água da sua boca. Aquele sal que se formou quando o ácido da saliva se juntou com a base da banana, forma sal e aquele sal puxa a água da sua boca. Aí você tem uma sensação, na verdade, de secura total. Só que é uma coisa que acontece muito rápida. Aí você fala, nossa, minha boca está amarrando a bochecha, a parte da mucosa interna, fica áspera. Na verdade, secou. Depois que você engoliu ou jogou fora, sei lá, você volta a salivar, volta a sensação normal da boca. Tá? Então, talvez eu já tenha experimentado hidróxido de potássio. Agora, quando a banana amadurece, quando o caqui amadurece, o potássio continua lá presente, só que não mais na forma de hidróxido, está na forma de um sal, que aí você não percebe a presença dele. Mas o hidróxido de potássio está aqui nos frutos não maduros. Tá? Nos frutos não maduros, certo? Deixa eu mostrar para vocês uma única, eu falei para vocês que base é composto iônico, ou seja, metal com hidroxila, metal com hidroxila. Tem uma única que não é. É a única base chamada base molecular, que é essa daqui, ó, NH4OH. Esses dias, infelizmente, além de tudo que a gente já está passando nesse planeta louco, né?
aconteceu aquela explosão no Líbano, não sei se vocês acompanharam nos meios de comunicação. O que explodiu lá? Um depósito que pegou fogo, a princípio é isso, né? Pegou fogo e depois explodiu um produto químico, um sal, chamado nitrato de amônio. Aqui nós temos o amônio. O amônio é um cátion, tá lá na tabela de cátions assim, ó, NH4 mais 1, tá? Isso daqui chama-se amônio. O que significa esse mais 1? Que ele precisa doar um elétron. Para quem que ele doou aqui? Para hidroxila. Vejam que dessa vez não tem metal aqui. O nitrogênio, o hidrogênio não são metais. Eles estão fazendo papel de metal. Então é a única base que não tem metal, que chama-se base molecular, formada pelo cátion, amônio e a hidroxila. Então esse chama-se hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio, ele está presente em produtos de limpeza, esses desengordurantes, tipo o Ajax, o Forte, Fúria, Mr. Músculo. Esses produtos desengordurantes, quando você abre eles, você sente um cheirinho característico. É amônia que evapora do NH4OH, libera-se gás amônio, então você sente aquele cheirinho dele. Mas não tem o grau de perigo muito pequeno desses produtos, que eles são muito diluídos. Logicamente, o que a gente não pode ficar misturando excessiva quantidade de produtos de limpeza, que daí liberam gases, né? Mas não tem grau de inflamabilidade, nada disso, em relação ao nitrato de amônio lá do acidente, tá bom? Então aqui eu mostrei para vocês algumas bases. Agora deixa eu mostrar para vocês essas outras duas aqui, para vocês me falarem o que vocês percebem de diferente nessas bases aqui. Quer ver? Olha só, eu posso ter esta fórmula aqui e eu posso ter esta outra fórmula aqui. Aí eu pergunto para vocês, o que você percebe que as duas têm em comum? Aí você vai me falar, bom, as duas têm em comum o elemento químico ferro, tá? Agora, o que elas têm de diferente? A diferença entre elas está no número de hidroxilas. Nota-se, né? Aqui eu tenho 2 hidroxilas, aqui eu tenho 3. Gente, o que é isso? Até agora eu mostrei para vocês de hidróxido de sódio, de cálcio, de potássio, né? Eu mostrei hidróxido de amônio. Em todos eles eu tinha só lá, o cálcio tinha 2 hidroxilas, mas eu não mencionei outro cálcio, sódio só aquele. Agora nós vamos fazer o seguinte, quando nós estudávamos ácidos, nós usávamos a tabela de ânions. Do ladinho da tabela de ânions, nas tabelas periódicas, tem tabela de cátions. Eu vou pedir que agora vocês acompanhem a tabela de cátions. Na tabela de cátions, se você procurar, por exemplo, o sódio, só existe o sódio mais 1, nenhum outro. Se você procurar na tabela de cátions o cálcio, só existe cálcio 2. Todos os elementos que formarem base, que forem elementos representativos das famílias A da tabela, eles têm NOx fixo. O que eu quero dizer NOx? Número de elétrons a serem doados. Todo sódio que existe no planeta é mais 1. Todo cálcio que existe no planeta é mais 2. Agora, existem alguns elementos na natureza que eles têm NOx variável, que eles doam quantidades de elétrons diferentes. Por exemplo, o ferro. Vamos imaginar que isso daqui fosse um pedaço de minério de ferro, que é a hematita, que o Brasil tem uma larga reserva mineral desse minério. Num pedacinho, eu pegasse aqui um pedacinho de minério lá da montanha, lá de Minas Gerais. Num pedacinho de minério, existe ferro que doa 2 e existe ferro que doa 3. Naturalmente, diferente desses elementos das famílias A. Família 1A, 2A, aí não tem NOx variável. Agora, os outros elementos do grupo B da tabela, eles têm variação. Então, eu tanto posso formar uma base usando 2 hidroxilas ou 3. E aí, já que existe essa possibilidade, na hora de dar nome, eu tenho que diferenciar a nomenclatura. Então, eu vou falar o seguinte, ó, ambos chamam-se, eu começo falando que eu tenho aqui um hidróxido. Aqui também, logicamente, eu tenho um hidróxido. Só que agora eu vou ter que diferenciar no seguinte, por que será que aqui eu tenho 2 hidroxilas? Porque aqui eu devo ter usado o ferro que queria doar 2 elétrons. E por que aqui foram 3 hidroxilas?
Porque aqui eu estou usando ferro que doa 3 elétrons. E aí eu tenho que diferenciar isso na nomenclatura. De que maneira? Bom, me fala, qual dos dois tem menos elétrons para doar? Ah, aquele lá. Então aquele é mais pobre. Pobre horroroso. Esse é hidróxido ferroso. Gente, eu tô brincando de pobre horroroso, né? Não tô falando de gente, tô brincando de elemento químico. Tá bom? Olha o preconceito. Agora, e rico? Rico é bonito. Esse é férrico. Aquele que tem mais termina em ico. Aquele que tem menos termina em oso. Esta é a nomenclatura oficial. Que eu posso chamar esse também de hidróxido de ferro 2. E esse eu posso chamar de hidróxido de ferro 3, tá? Ferro 2 ou ferro 3. Hidróxido ferroso, hidróxido férrico, certo? Tá? Então, quando você tiver uma fórmula para fazer a nomenclatura, você olha o número de hidroxilas. O número de hidroxilas vai caracterizar a valência do cátion. Vai na tabela de cátions, verifica se além dele tem outro. Se tiver, precisa diferenciar na nomenclatura, tá bom? Tá? Vejam agora o contrário, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, através do nome, eu peço para você fórmulas, tá? O hidróxido ferroso e o hidróxido férrico são o quê? Variações, tá? Da valência do cátion. Então existem elementos químicos que têm essa variação. São os elementos dos grupos de transição, das famílias B da tabela, antigas famílias B. Então eu falo assim para você, ó, quero que você dê fórmula para mim para o hidróxido de magnésio. Quero que você dê fórmula para mim para o hidróxido de níquel 2. E quero que você também represente para mim, essa lousa está difícil, quero que você represente para mim o hidróxido auroso. Bom, aí tá bom. Agora eu tenho nome e quero fórmula. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu venho aqui no primeiro composto, ó, hidróxido de magnésio. Você vê aqui algarismo romano? Não, não tem. Você vê aqui no magnésio o sufixo ico ou oso? Está escrito aqui magnesoso ou magnesico? Não. Isso significa o seguinte, quando na nomenclatura da base existe apenas o nome do cátion, significa que só existe ele na natureza. Onde está o magnésio na tabela periódica? Ele está na família 2. Olha lá na tabela de cátions, vai estar escrito assim, ó, que o magnésio é mais 2. Se o magnésio tem valência mais 2, quer dizer que ele quer doar sempre quantos elétrons? Sempre 2. Quantas hidroxilas eu vou precisar? De 2. Qual a fórmula do hidróxido de magnésio? MgOH2. O hidróxido de magnésio, gente, ele é conhecido comercialmente também por leite de magnésia. O leite de magnésia é um antiácido que às vezes as pessoas tomam quando estão com indisposição estomacal, porque é uma base pouco solúvel, apesar de ser forte, mas a solubilidade dela é baixa, então só um pouquinho o seu corpo absorve e vai consumindo o excesso de ácido no seu estômago. Então, leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, que é antiácido, tá? Agora, dá uma olhada nesse próximo, hidróxido de níquel 2. Agora tem aqui uma indicação que ele quer que você use qual níquel? O níquel que doa quantos elétrons? Ele quer que você use o níquel que doa 2. Obrigatoriamente esse que você vai ter que fazer. Quantas hidroxilas necessárias? 2. Portanto, ó, MiOH2 é o hidróxido de níquel 2. Tá certo? Então, na nomenclatura tem a dica para fazer a formulação. Agora dá uma olhada nesse último, ó, hidróxido auroso. Tem algarismo romano? Não. Mas tem aqui, ó, sufixo oso. Oso de horroroso, de mais pobre. Quem que ele quer que você escolha aqui? O auro vem do aurum, o ouro vem do latim aurum. Então ele quer que você procure na tabela de ânions, o ouro é assim, ó, o símbolo dele. Ele quer que você procure na tabela de ânions qual que é o ouro que doa menos elétrons. Aí quando você olhar lá na sua tabela, você vai ver que tem o ouro que doa 1 e o ouro que doa 3. Qual que você vai usar? O que doa 1, porque ele quer que você use aquele que tem menos elétrons.
Então, hidróxido auroso, AuOH. Assim, então, através do nome, eu faço a formulação, tá certo? Então, daqui para frente, nós temos que ter o quê para acompanhar esses exercícios? Tabela de cátions, a tabela de ânions para os ácidos e a tabela de cátions para as bases ou hidróxidos, tá bom? Próxima aula vamos falar da classificação das bases, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.